Alô, gente! Tudo bom? Voltamos mais uma vez com nossos videoaulas, com as nossas reflexões. Como queira entender, às vezes alguns acham que até aconselhamento, eu não sei, mas a gente trabalha muito com a questão da ciência em si. Veja bem, hoje a temática que nós queremos abordar e falar, tá certo? É sobre a ciência da religião, tá certo? A ciência da religião ou ciência da religião são dois cursos, como eu sempre falo para vocês, que é oferecido pelas universidades, ok? Vamos falar sobre a ciência da religião e o justnaturalismo teológico, ok? Mas o que é o justnaturalismo teológico? Daqui a pouco nós vamos falar, beleza? Vamos lá. Primeiro do que tudo, ciência da religião, como já falamos em alguns outros vídeos, aula, ciência da religião é o estudo aprofundado, minucioso, tá certo, sobre o objeto chamado religião. Então, a ciência estudando a religião. E quando o curso é ciências no plural da religião, são as ciências que estão estudando a religião como fenômeno social, ok? Mas você pode perguntar, professor Fernando, quais são as ciências que investigam a religião como fenômeno, como movimento social? Primeiro que tudo, a sociologia. Gostou? A sociologia, tá certo? Trabalha com a questão da ciência da religião, estuda a religião em si. Tá? Como os grandes teóricos Max Weber, Rousseau e tantos outros teóricos maravilhosos que começam a estudar a religião enquanto fenômeno social que se desdobra na sociedade, que está infiltrado em vários segmentos também, em especial os segmentos religiosos, os segmentos religiosos cristãos, islâmicos, judeus, o judaísmo, islamismo, budismo, confucionismo e tantas outras religiões, ok? Vamos lá. Então, a ciência da religião estuda a religião, tá bom? Então, as ciências da religião, ou as ciências que estudam a religião que é objeto, sociologia, a história, e na história nós temos algumas disciplinas que é lecionada na faculdade ou nas universidades públicas ou privada, como no caso, vamos lá, nós temos a história comparada, tá certo? A história comparada é uma das disciplinas relevante para que nós possamos entender um pouco lá. Temos também história da religião. Então, história da religião ou história das religiões também é outra disciplina do curso de história e procura aprofundar sobre a questão da religião em si. Se fôssemos falar sobre a história, ela é mais ou muito mais que importante para o estudo do objeto chamado religião. Bom, falamos sociologia, uma palhinha, lógico, e falamos sobre história. Temos também outra ciência, como a filosofia, porque até então filosofia não podemos chamar de ciência. Quem estuda sabe muito bem, tanto os graduados ou os graduandos, tanto os pós-graduados como os pós-graduandos, lato sensu e stricto sensu, mestrado, doutorado, pós-doctor, tá certo? Sabe-se muito bem que filosofia não é uma ciência objetivamente, mas filosofias são ideias ou ideologias, afirmações de grandes teóricos da filosofia, como Platão, Aristóteles, com seus seguidores, os pré-socráticos e tantos outros que nós não vamos aprofundar, porque até então não é aula de filosofia, não é verdade? Mas vamos lá. Então nós temos já a filosofia que estuda a religião, temos a sociologia, temos a história, a geografia é de fundamental importância também, ok? Para estudar a história, para estudar a religião enquanto objeto, tá? De estudo científico. Temos também a antropologia. Mas o que é antropologia?
A palavra antropo é uma palavra do grego que, traduzindo para a língua portuguesa, significa homem. Logia, outra palavra do grego que significa estudo, tratado ou doutrina. Enfim, logia ou antropologia é o estudo sobre o homem em vários contextos sociais, culturais, religiosos e outras mais questões de análise proprietária da ciência antropológica, ok? Bom, se fôssemos falar de várias ciências que estudam ou que estudam a religião como movimento social, como fenômeno, tá certo? Nós chegaríamos a um empirismo, tá certo? Maravilhoso, onde vamos ver que a religião em si já vem desde a antiguidade e permanece até hoje, e eu acho muito difícil ser ela desfeita. Por quê? Porque a religião é algo enraizado na humanidade, na sociedade, pelo transcorrer dos séculos, até chegar hoje em nossa odernidade, ok? Vamos brincar com conhecimento a mais? Então, ciência da religião já deu mais alguns conceitos, tá certo? E algumas definições de ciência, e algumas ciências que estudam a religião como objeto. Vamos falar um pouco sobre o justnaturalismo teológico. O justnaturalismo teológico é um assunto pertinente ao curso da ciência do direito, o mais conhecido curso de direito, ou direito, que é um curso de 5 anos que se estuda na universidade, né? É o curso de bacharel em direito, aonde o indivíduo vai se formar bacharel em direito, vai fazer o curso ou o concurso da OAB, que é a Ordem dos Advogados, é verdade? A Ordem dos Advogados do Brasil, por que não? Então, o indivíduo está fazendo o curso de bacharel em direito ou ciência do direito 5 anos. Então, nesse curso, tá certo? Ele estuda sobre o assunto chamado justnaturalismo teológico. Nós temos o justnaturalismo teológico e temos o justnaturalismo racional. Mas eu não quero falar do racional, eu quero falar do teológico, porque até então é a proposta dentro dessa comparação da ciência da religião e o justnaturalismo teológico. Bem, vamos para frente. O que é o justnaturalismo teológico? O justnaturalismo teológico, ele, digamos, é um assunto, é um estudo que procura analisar a justiça, as leis, os direitos, as normas, os decretos, desde a antiguidade, inserido no contexto histórico da humanidade, e que o livro sagrado chamado Bíblia procura trazer com clareza como é que era a sociedade, como era o direito, como eram as normas, como era, digamos, a justiça na antiguidade, no meio dos povos, como os judeus, como os islâmicos, como os babilônicos, como os egípcios e tantos outros povos mesopotâmicos, da Mesopotâmia, também os assírios e tantos outros povos. Todos esses povos da antiguidade tinham todas as questões voltadas dentro do direito. E os povos que viviam essas sociedades, tá certo? Eles tinham, digamos, o seu comportamento social, tinham o seu julgamento concernente a crimes e qualquer outro tipo de violência que viesse a surgir. Então, a Bíblia Sagrada é um livro de antiguidade que traz muitas narrações históricas, né? Então, o justnaturalismo teológico trabalha nesse sentido, de trazer a história dos povos antigos narrado pela Bíblia. E também o justnaturalismo teológico trabalha essa questão voltada da religião em si. Vamos falar da religião cristã, da católica, religião católica e religião evangélica, que são as duas religiões cristãs, ok? Muito bem. Então, o justnaturalismo teológico trabalha também
no nosso tempo presente, a questão dos dogmas, das doutrinas da Igreja Católica como evangélica, ok? Temos 5 minutos, né? Meu assistente já está ali tocando. Vamos lá. A Igreja Católica, o justnaturalismo teológico, isso na visão do direito, né? Dentro da religião católica. Bem, na religião católica, nós temos chamada a Santa Inquisição. O que foi a Santa Inquisição? A Santa Inquisição, tá certo? Era um tribunal criado, tá certo, pelo Papa, juntamente com os padres, cardeais, os bispos, em conjunto também com os seus membros, ou a membresia, para julgar questões de desordem dentro da Igreja Católica, como os chamados hereges. Mas o que significa a palavra herege? Herege é aquele que era contra a doutrina, os princípios, as normas e os direitos e deveres colocado pela Igreja, pela supremacia, pela ordem católica, tá certo? Quando os membros deixavam de cumprir e queriam criar desordem na igreja. Então tinha a Santa Inquisição, que havia um tribunal que investigava e, comprovado o crime, tá certo, contra a religião católica, aquela pessoa na Santa Inquisição também era condenado a uma penalidade dos tempos antigos. Então, uma prova do justnaturalismo que existia, claro, ainda existe hoje, tá? Digamos, decretos, normas, leis, investigações e julgamentos, tribunais religiosos referente à Igreja Católica. Tudo isso aí está dentro do direito, de uma visão do direito que pode contribuir para a sociedade hoje enxergar melhor. Isso também não é diferente dentro da Igreja Evangélica também não, tá certo? Dentro da Igreja Evangélica, os evangélicos que estão subdivididos como em movimentos como no movimento tradicional, movimento pentecostal e movimento neopentecostal. No meio dos evangélicos que estão inseridos dentro desses movimentos, com as suas denominações religiosas, suas doutrinas, seus dogmas, os deveres e direitos dos membros ou da membresia, e também as investigações de contrariação à doutrina e os dogmas e o julgamento e a penalidade também existe dentro da Igreja Evangélica, é certo? Enfim, a Igreja Cristã, católicos, apostólicos romanos e evangélicos, eles também, desde a antiguidade, já traziam também as suas leis e as suas normas, ok? Bom, finalizando, eu quero falar para vocês que o justnaturalismo teológico tem base, tá certo? Base sobre as leis, direitos, normas, disciplinas e preceitos, desde a antiguidade, onde os livros sagrados da Bíblia, 66 livros da Bíblia ou os 73 livros da Igreja Católica, narrava todas essas questões da área do direito religioso ou direito eclesiástico. Bem, finalizando, tá bom? Qual a diferença de ciência da religião para o justnaturalismo teológico? A ciência da religião estuda a religião como objeto em todo o seu desenvolvimento litúrgico, dogmático, e o justnaturalismo é um aprofundamento do direito, na área do direito e dentro da ciência do direito, sobre todas essas questões voltadas para a religião, para a eclésia, para a eclesiologia. Sucesso, um abraço do professor e doutor Fernando. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Um abraço.